Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Vamos continuar falando dos canários vermelhos? Pois bem, hoje vamos falar sobre a alimentação dos canários vermelhos. O que eu posso oferecer, o que eu não posso oferecer, como que eu faço para os meus canários ficarem bem vermelhos. Vamos conversar sobre esse assunto aqui hoje, tudo jóia? Então me acompanha até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clica em curtir, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Você que está acompanhando aqui os meus vídeos, você sabe que eu tenho feito aí algumas séries. A série passada eu falei sobre os canários vermelho mosaico e agora estou falando sobre os canários vermelhos e logo em seguida eu vou falar sobre os canários cobre. Então é muito importante você ativar esse sininho aí para receber as notificações. Todas as vezes que eu lançar aqui no canal um novo vídeo, você vai receber a notificação de que esse vídeo já está liberado para você assistir, tudo jóia? E aí, como é a alimentação dos canários vermelhos? Vamos falar sobre reprodução, vamos falar sobre acasalamentos, mas hoje é dia de falar sobre a alimentação. O que eu posso oferecer para os canários vermelhos? Então, aqui você está vendo canários vermelhos intenso e nevado, ok? Aqui no meu criatório eu ofereço para eles, como você está vendo aí na gaiola, a água sempre fresca, trocada todos os dias, a farinhada, ok? A farinhada seca fica sempre disponível na gaiola para eles. A mistura de semente também, que não é sempre que fica disponível aí na gaiola, eu coloquei aí para exemplificar, mas não é sempre que a mistura de sementes fica disponível para eles na gaiola, ok? Eu gosto muito de colocar as sementes, a mistura de sementes, na farinhada umedecida. Então esse potinho que você está vendo aí dentro da gaiola, ele tem a farinhada umedecida. O que é essa farinhada umedecida? É a mesma farinhada, é o mesmo produto que você está vendo aí no potinho seco, porém, aí eu coloco um pouquinho de água, um pouquinho de óleo de girassol, às vezes eu coloco um pouquinho de mel também para os canários, eles gostam muito, e eu faço isso praticamente todos os dias, ok? O correto aqui no meu criatório é oferecer para eles praticamente todos os dias. Depois da muda de penas, aí a gente pode diminuir um pouquinho, pode dar ali umas 3 vezes por semana, até mesmo para poder diminuir os gastos com a criação, né? Como os outros alimentos estão sempre disponíveis para ele, então geralmente alguns criadores fazem isso e de vez em quando eu faço aqui também, eu diminuo um pouquinho para poder economizar. É importante aquele potinho ali dentro da gaiola, por quê? Porque fica mais fácil para eles, e ficando mais fácil eles vão procurar mais esse alimento e é mais fácil deles alimentarem também, né? Pelo fato de ser um alimento umedecido. Então o que vai acontecer? Quando eles estão se alimentando ali da farinhada umedecida com o corante, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse corante, significa que eles estão recebendo aquilo que é necessário para que eles possam colorir corretamente, ok? E o que é que você pode oferecer além aqui disso que você viu na gaiola? Pode oferecer também frutas, laranja, maçã, melancia, aqui eu gosto de dar também chuchu, às vezes pepino. Tem gente que gosta de dar couve, né? Algumas pessoas gostam de colocar um ovo cozido também. No caso dos canários vermelhos, daqui a pouquinho eu vou falar onde é que isso influencia positivamente e negativamente na hora de colorir as penas, tudo jóia? Como o organismo do canário não produz o que é necessário para que ele fique com essa coloração vermelha, então é necessário que a gente adicione na alimentação deles o corante, ok? Então a gente adiciona o carofil ou a cantaxantina na alimentação deles para que eles possam ficar bem vermelhos. E aí vai muito de cada criador. Aqui eu ofereço carofil, tem alguns criadores que gostam de oferecer a cantaxantina e aí é do seu gosto, ok? Não tem aquela que é melhor, aquela que é pior. Isso vai muito do gosto do criador. Eu conheço criadores campeões brasileiros que utilizam tanto o carofil quanto a cantaxantina, beleza?
E como é que nós vamos oferecer esse corante? Você vai misturar esse corante na farinhada deles, ok? Pode oferecer tanto na farinhada seca quanto na farinhada umedecida. Então você vai colocar, para cada quilo de farinhada, você vai colocar 10 gramas de corante. Vai fazer uma mistura e você pode fazer essa mistura ou na hora que vai servir para os pássaros, ou você pode fazer uma mistura para poder deixar ali uma semana. É importante que você não deixe que o potinho tenha contato com a luz, ok? Porque pode perder um pouco das propriedades, tanto do corante quanto da farinhada também, ok? É bom que você proteja os alimentos da luz do sol. Muitas pessoas me perguntam o seguinte: Carlos Alexandre, qual é a melhor farinhada para eu oferecer para os meus canários vermelhos? Qual é a melhor ração extrusada para eu oferecer para os meus canários vermelhos? Tem criadores que gostam também de oferecer a ração extrusada? Então o que eu te falo é o seguinte: quando você for escolher uma farinhada ou uma ração extrusada para oferecer aí para os seus pássaros, se eles são de lipocromo vermelho, você vai ter que evitar ao máximo produtos que contenham corantes amarelos. Vamos pensar que a farinhada que você oferece aí, ela utiliza ali o ovo, né, a gema de ovo, ali como ingrediente para o produto. Vamos pensar também no milho amarelo, por exemplo. Então, algumas coisas, alguns produtos podem fazer com que haja interferência negativa na hora de colorir os pássaros. Por quê? Porque o organismo do nosso pássaro, ele não identifica o que é corante vermelho ou corante amarelo. Aquele corante que estiver disponível, ele vai enviar para colorir as penas. Então, se tiver ali na alimentação uma quantidade grande de corantes amarelos, ele vai enviar isso para colorir as penas e isso vai influenciar negativamente na coloração, ok? E em relação às sementes, o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer? Aqui no meu criatório eu priorizo muito a rusticidade dos meus pássaros, então eu não fico regrando demais na hora das sementes, ok? Eu ofereço aqui mistura de sementes com alpiste, couza, níger, nabão, linhaça, aveia, então eu ofereço todas essas sementes. Mas se você quiser ser bem criterioso ou bem criteriosa, aí você vai ter que evitar ao máximo as sementes negras. Por quê? Porque elas contêm uma quantidade maior de corantes amarelos. Então é interessante que você evite oferecer essas sementes negras para os seus pássaros aí, beleza? O que você tem que observar, né? Porque algumas pessoas falam assim: Carlos Alexandre, eu coloco a farinhada aqui com carofil para os meus pássaros e eu estou percebendo que eles não estão ficando bem vermelhos. O que pode estar acontecendo? Muitas vezes eu chego na casa de alguns amigos e eu observo que os pássaros deles têm ali a farinhada com o carofil ou com a cantaxantina disponível, mas eles estão se alimentando mais com sementes ou com outros alimentos que não têm ali o corante vermelho. Vamos supor que você colocou na gaiola aí disponível para os seus pássaros a farinhada com o corante vermelho, né? E a mistura de sementes. Ou você colocou aí, somente você não quer dar sementes negras, você colocou aí só alpiste e aveia, por exemplo. Aí o que pode estar acontecendo? Os seus pássaros podem estar se alimentando muito das sementes e pouquinho da farinhada. Então, o pouquinho que eles estão se alimentando da farinhada pode não estar sendo suficiente para colorir de maneira ideal os seus pássaros. Então, é interessante que a base da alimentação dos seus pássaros seja a farinhada com o corante, ok? A mistura de sementes tem que ser ali só um aperitivo para eles. Igual no meu caso aqui, os meus pássaros têm contato, mas é um contato mínimo. Todos os dias ali eles têm um pouquinho de semente, mas é pouca coisa. Por quê? Na grande maioria, 80% da alimentação deles está baseada na farinhada com o corante, ok? Algumas pessoas falam: Carlos Alexandre, eu posso misturar o corante na água? Olha, uma das pessoas que eu mais admiro na criação de canários, o Sr. Carlos Almeida Lima, ele já fez essa experiência e os resultados não foram satisfatórios. Não existe necessidade de se fazer isso, ok? Sem contar que suja demais os pássaros também, porque eles vão ali tomar um banho na água do bebedouro ali, então isso vai sujar bastante. Parede, os pássaros, a gaiola, vai sujar tudo, né? Então isso não é interessante você fazer não, tudo bem?
Agora, o que você precisa ter em mente, de fato, é que o que vale realmente é a genética, é a qualidade genética dos seus pássaros, é a qualidade dos acasalamentos que você está fazendo aí, a qualidade dos pássaros que você está utilizando aí para poder formar os casais, a qualidade dos filhotes que estão nascendo, é isso que vai fazer total diferença nos seus canários aí, no seu plantel, para que os seus pássaros fiquem bem vermelhos. Sabe por quê? Porque a alimentação vai apenas fazer expressar no seu pássaro aquilo que ele já tem de bom. Se os seus pássaros têm no organismo alguma deficiência para absorver o corante, por exemplo, você pode dar somente corante, só carofil ali na alimentação deles, que isso não vai adiantar. Ele está recebendo o alimento, mas o organismo não consegue enviar para as penas. E também no caso de pássaros de pouca qualidade, né? Se você está utilizando aí pássaros de pouca qualidade, não tem como, a alimentação não tem como fazer o pássaro expressar mais do que aquilo que ele é capaz de expressar. Então o que você vai ter que fazer é melhorar os seus pássaros geneticamente, através da aquisição de bons pássaros, através de acertar nos acasalamentos e oferecer uma alimentação adequada para que essa alimentação consiga fazer com que eles demonstrem tudo que eles têm de bom, tá joia? E aí, o que você oferece para os seus pássaros aí? Você coloca farinhada com carofil para eles, os seus pássaros vermelhos, e você oferece sementes também? Se você oferece sementes, quais as sementes que você oferece para os seus pássaros aí? Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre acasalamentos, como é que você vai fazer os acasalamentos, e vamos falar sobre outros assuntos também para você melhorar o seu plantel de canários vermelhos aí. Você que não cria vermelho, é lógico, espere que eu vou falar de outras cores e você vai tendo uma base, e você vai fortalecendo aí a sua base para que você possa ter um plantel cada dia melhor, tudo jóia? Não deixe de dar o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!